Olá, está no ar mais um Prosa Cultural, que nesta edição vai falar sobre uma área da saúde, que é a septicemia, mais conhecida como sepse. Para isso, está aqui em nossos estúdios a professora do curso de enfermagem da Univale, Aline Valério. É um prazer estar com você aqui para conversar sobre esse assunto tão importante, tão de interesse popular da saúde da nossa sociedade. Eu que agradeço o convite em nome do curso, né? Em nome dessa minha meta, né, que é divulgar a sepse a nível universal, de preferência. Certo. Então, para começar a nossa prosa aula, fala para a gente um pouco da definição de sepse, onde ela inicia. Então, vamos lá. Tá, então, para que a gente possa compreender a sepse, né, eu vou fazer uma breve colocação aqui, que é minha paixão pela sepse e os programas que eu tenho desenvolvido de extensão, de pesquisa aqui dentro da Univale com o tema sepse. E a sepse, assim, quando a gente fala de definição, né, se eu for olhar no ditado popular, no que a população diz sobre a sepse, é aquele termo mesmo, de sepsemia, né? Então, aquele velho termo e antigo termo sepsemia, que a gente trata como se fosse uma infecção generalizada, né? Os termos, eles foram se modificando ao longo dos anos. E aí hoje, né, a literatura ela traz o termo sepse, né, para a gente falar da doença, que é uma doença que também tem a mesma definição de uma infecção generalizada, com um pouquinho mais de detalhes nessa definição. Certo. E quais seriam os detalhes? Por exemplo, começa-se a infecção em um órgão, cai para a corrente sanguínea, como é que é? Tá, muito bem. Vamos então tentar entender. A gente trabalha com essa questão da infecção numa escala crescente, né? Então o paciente, uma pessoa que tem uma infecção, por exemplo, ela pode desenvolver sepse. Então um critério para desenvolver sepse é que a pessoa tenha uma infecção. Mas não é toda pessoa que tem uma infecção que vai evoluir para sepse. Então, eu tenho, por exemplo, uma infecção num determinado órgão do meu corpo. Tipo na garganta, por exemplo? Tipo na garganta ou uma pneumonia. Vou trazer a pneumonia porque ela é o principal foco da sepse. Desencadeadora. Dizem, né? Que exatamente. Então, a infecção urinária e a pneumonia, especialmente a pneumonia, são as duas principais infecções. Quando a gente olha assim, os perfil epidemiológico, os dados nacional e mundial, a pneumonia ela representa 50% das pessoas que evoluíram para sepse. Então, se eu chego aqui e trago aqui, 10 pacientes tiveram sepse, para ficar mais claro, 5 desses pacientes tiveram início de infecção no pulmão. Então, 50% evoluem para sepse, tá? 50% da sepse são de origem pulmonar, ok. Então, eu tenho inicialmente uma infecção que ela vai trazer uma repercussão no corpo, que a gente chama de SI, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, é aquela pessoa que tem uma infecção e começa com uma febre, às vezes o coração acelera um pouquinho, né? Que a gente chama de taquicardia, começa a ter um pouquinho de uma respiração mais alterada. E aí essa pessoa, ela pode estar com uma infecção. Os exames de sangue ajudam a comprovar essa infecção. E o exame então médico. São os exames, os sintomas, né, iniciais. Isso, iniciais, né? Então a gente traz a febre, como ela é uma característica muito forte numa infecção e todo mundo conhece sobre, né, quando as pessoas têm febre. Ah, todo mundo que tem febre tem uma infecção? Não, né? A gente pode ter uma inflamação ou outras questões, tá? Um processo inflamatório também ele pode dar febre. Mas a febre seria, talvez, né, um dos sintomas mais característicos de uma infecção. Então, a pessoa tem febre, tem alteração no exame de sangue, e aí ela recebe o diagnóstico médico, né, o diagnóstico ele é médico, de que ela tem uma infecção, seja na garganta, no pulmão, ou uma infecção urinária. E aí, ela vai tratar essa infecção com um antibiótico normalmente, né? E aí, essa pessoa ela pode evoluir durante o processo para a sepse, né? E aí, se, por exemplo, eu não tratei essa infecção,
aumenta mais ainda o risco de eu evoluir para a sepse. Que aí a gente pode chamar assim de um segundo nível. Certo. Aí chegando no segundo nível, na infecção generalizada, qual que é a atuação medicamentosa, né, profissional? Isso, excelente pergunta sua aqui. É porque agora eu tenho que pensar em dois momentos. Uma pessoa que está dentro de hospital ou que foi a um hospital com essa infecção para tratar, ou eu tenho também pessoas dentro de casas que estão com infecção ou que estão tratando infecção e que podem evoluir para sepse. E aí a gente traz o conceito mesmo de sepse. Então, o que seria a sepse? Então, primeiro, eu tenho uma infecção, uma pessoa com infecção, e aí essa infecção, ela se espalha, ela vai se evoluir, né? E ela pode evoluir para os outros 6 órgãos, 6 sistemas no seu corpo, né? Então, por exemplo, ele pode atingir o cérebro, pode atingir o fígado, pode atingir o coração, pode atingir o rim, pode atingir o sistema hematológico. Então, ele pode atingir 6 sistemas, tá? De uma maneira mais fácil de entender, para a gente colocar aqui, sempre para que todos entendam, assim, de uma forma prática, né? Então, eu tenho uma infecção de pneumonia e aí, de repente, eu começo a ter uma infecção, um comprometimento no meu rim. Então, a minha urina diminui, entendeu? Uhum. Então, quando eu começo a ter um comprometimento no meu rim, eu posso estar evoluindo para a sepse. E aí, nesse sentido, a sepse, ela é um caso mais frequente em crianças, jovens ou idosos? Isso. Ela pode atingir qualquer idade, né? Mas uma idade crítica, os extremos de idade são idades mais críticas, né? São pacientes mais vulneráveis para a infecção e para a mortalidade. Então, pacientes idosos, aí eu tenho pacientes que são acamados, têm múltiplas comorbidades, que têm baixa imunidade, que o sistema imunológico dele, nutricional dele não está adequado, são pacientes muito propícios para evoluir numa forma grave da sepse. Assim como baixa idade, especialmente os recém-nascidos, os prematuros, que a gente tem maiores números de sepse nesse grupo, tá? E aí eu estava te falando sobre a sepse, né? Quando a pessoa vai atingir outros órgãos. E aí uma coisa extremamente importante nesse ponto, que é quando você fala a palavra tratamento, é o tempo que eu tenho para tratar um paciente com uma suspeita de sepse. Então, a gente tem 1 hora para iniciar o tratamento a partir da suspeita do diagnóstico, né? Isso. E aí eu falo que essa doença, a sepse, por que eu gosto muito da sepse, gosto de estudar a sepse? Porque ela é a cara da enfermagem, né? Tanto lá na parte inicial de prevenir infecção, que é uma parte onde a enfermagem estuda e trabalha muito com prevenção de infecção, mas ela é também uma doença em quem reconhece primeiro, ou seja, quem vê o paciente evoluindo para a sepse, é a enfermagem que está 24 horas beira-leito do paciente. Atenta, né? E atenta. Então, ela que vê a pressão que caiu, ela Sim. que vê o coração acelerado, a taquicardia, né? Ela que vê os sintomas iniciais. Então, é ela que dá o start para todo o resto da equipe, especialmente para o médico que vai fechar o diagnóstico. Correto. E aí, o paciente passou pelo tratamento, se curou da sepse, aliás, recebeu alta do hospital. Como que é feito o pós-tratamento de sepse? O pós-sepse. Ou a continuidade em casa, né? Ótimo. Vamos colocar aqui, então, em 4 pilares da sepse que a gente estuda. Então, eu falei para você da necessidade de prevenção, né? Que é algo assim, eu não tenho que ter infecção. Eu não preciso ter infecção. Para isso, eu preciso me cuidar. Então, se eu sou uma pessoa que não estou dentro do hospital, como que eu posso me cuidar, né? Eu vou me alimentar adequadamente, fazer atividades físicas, não ficar ingerindo antibióticos sem a prescrição médica, porque isso pode causar resistência no organismo e aumentar a infecção. Então, tem várias coisas que eu posso fazer dentro da minha casa para que eu possa evitar ter infecção. Então, eu estou falando dos pilares, que eu vou chegar nesse último pilar que você citou, que é o pós-sepse.
Então, eu fiz a prevenção. Ok, deu certo? Ótimo. Não deu certo? Eu tive sepse. Então, é importante que os profissionais de saúde reconheçam a sepse em tempo hábil, o mais rápido possível. Então, a gente pensou em sepse, eu já tenho que acionar todo mundo para que a gente possa confirmar ou não se esse paciente está tendo sepse, tá? Então, a primeira coisa é suspeitar. A gente tem até um slogan que fala assim, pare, pense, pode ser sepse. Então, a gente usa muito isso. Tudo que você viu de alterado, pare e pense, pode ser sepse? Então, aí você se repensa, vai lembrar do que é uma sepse, para você tentar puxar para a sepse ou não, tá? E aí, eu tenho... seguido, né? Isso é o reconhecimento. Aí, em seguida, eu tenho o tratamento. E no tratamento, eu tenho 1 hora para eu concluir o tratamento. E aí, com isso, já existem estudos que falam que eu tenho maior sobrevida, então diminui a mortalidade se eu começo o tratamento precocemente. Tá? Certo. Aí, após isso... É isso. Aí, após isso, o meu paciente teve sepse, e aí ele pode evoluir para choque sepse, que é o nível 3, né? Lembra que eu te falei? CIR, sepse e choque séptico. Nível 1, 2 e 3. Eu estou sinalizando 1, 2 e 3 para ficar mais claro. Então, ele pode evoluir para o choque séptico. E aí, ele pode se recuperar. Ele se recuperando, ele tem uma sequela muito grande no corpo dele. Então, sequelas emocionais e sequelas físicas, tá? Então, ele tem fraqueza muscular, ele perde muita massa muscular. Às vezes, ele vai ter dificuldade na fala. E isso, força de musculatura que ajuda na respiração diminuída. Então, tudo por causa da fraqueza muscular. Aí, nesse caso, o pós-sepse seria, né, os profissionais da fisioterapia, da fonoaudiologia também envolvidos. Isso, exatamente. Um medicamento que pode ser tomado em casa. Sim, mas a reabilitação com esses profissionais é o caminho. Sim. Então, quando a gente traz essa questão da reabilitação, a sepse ela é para todos. Ela é para o médico, ela é para o enfermeiro, para o fonoaudiólogo, para o terapeuta ocupacional, para o fisioterapeuta, para o educador físico, para todos os profissionais de saúde. Eles estão envolvidos no processo da sepse, do início ao fim. Certo. Aline, infelizmente nosso tempo é super curto para essa aula super extensa, mas foi um prazer recebê-la e com certeza quem nos assistiu teve a oportunidade de esclarecer sobre o assunto e também se prevenir, se cuidar para poder evitar essa doença que pode ser mortal, né? Exatamente. Mortalidade é altíssima. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E fica por aqui nosso programa Prosa Cultural, nossa prosa aula da Univale TV, que é a TV que te conecta ao conhecimento. Até a próxima edição. Um forte abraço.